Bom dia! E olha só como é que estamos, firmes, espero, e orando para que você esteja bem. Pronto aí para iniciar um novo caminho, uma nova trajetória. Ou para se manter firme naquilo que você tem acertado. Por quê? Porque a tua intimidade familiar, ela vai ser o ponto alto da tua vida. Bora lá? Hoje nós vamos falar sobre uma das intimidades, a intimidade relacional ou a intimidade de comunicação. E veja, essa intimidade, começamos por ela porque eu acho que ela é o ponto principal. Por ela, as demais vão se desencadear. Por quê? Porque penso que perdemos a nossa intimidade da comunicação para com Deus. Para começar por aí. Perdemos e já não entendemos mais a fala de Deus. E aí não conseguimos falar com Deus de forma apropriada. E isso prejudicou toda a nossa vida. Existem duas formas para se falar com Deus. Sim, duas formas. Ou melhor, existem duas formas de comunicação espiritual. Na era de hoje, na era da igreja. A primeira é a forma como Deus conversa e fala com cada um de nós. E como Ele fala conosco? Através da Bíblia. Está lá, Deus escreveu uma carta e essa carta é a sua inerrante vontade, o que significa a verdade absoluta do que Deus escreveu e é. Ali não tem dúvidas, não há distinções sobre a vontade do Senhor. E a segunda forma é quando nós falamos com Deus, quando nós elevamos as nossas vozes para o Senhor. E isso se dá através das nossas orações. Quando nós pedimos, clamamos, gritamos por socorro, agradecemos. Então essas são as duas formas de comunicação que temos para com Deus. E creio que nas duas nós estamos falhando. Perdemos a intimidade. E aí, além de não escutarmos o Senhor, não conseguimos falar com Ele. Olha só o que Deus fala na sua palavra através do Salmo. Salmo 14, versículo 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para que ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que o busque. Deus está olhando do céu hoje e vendo se tem alguém, algum de nós que o entenda, que o busque de verdade, tá? Porque o que eu tenho percebido é que muitos têm procurado Deus, mas não de verdade. Não da forma correta. E nós vamos entender um pouquinho mais disso. E em inúmeros momentos Deus nos mostra sobre essa comunicação, sobre ter um entendimento correto de como ouvi-lo e como falar com ele. Inúmeros versículos. Vou compartilhar 3 aqui. O primeiro está também no Salmo, o Salmo 119, versículo 130. Diz assim a palavra do Senhor. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Primeira grande deixa. Eu não preciso ter uma experiência de caminhada com Deus. Eu não preciso ter uma vida madura de fé para ter discernimento da comunicação do Pai. Por quê? Porque a explicação das palavras dele, ela trará discernimento até para o inexperiente. Então, um grande erro é quando achamos que eu preciso ter anos de conversão e maturidade para entender a palavra de Deus. Engano. Eu preciso ter o direcionamento dele, de Deus, para entender a sua fala. É isso. E aí ele vai dar discernimento, mesmo eu sendo inexperiente. Inexperiente na fé, inexperiente na vida. Deus vai me direcionar. Essa é a primeira grande parte. Segundo versículo. Tiago 4:3. Diz assim a palavra do Senhor. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para esbanjar com seus próprios prazeres. Deus aqui fala o seguinte, olha, vocês têm orado, né? Vocês têm elevado sua voz e colocado como destinatário a mim, Deus. Mas vocês não estão recebendo. Por quê? Porque vocês estão pedindo errado. Aonde pedimos de forma equivocada, Pai? Se eu estou pedindo sobre as minhas necessidades. Necessidades ou prazeres? Tá aí uma grande pergunta, né? O que é necessário e o que é só o prazer? Olha, o necessário é o pão e a água.
O que vem além disso, ou a mais disso, é prazer. O necessário é eu seguir conforme a vontade de Deus. O que vem além disso é efêmero, é passageiro. Então não se faz mais necessário. Então eu tenho pedido, a bem da verdade, para os meus prazeres, não pelas minhas necessidades. Eu tenho feito pedidos que extrapolam a vontade de Deus e é por isso que eu não recebo. É por isso que eu vivo uma vida estranha, com incertezas de caminhada. O que vai acontecer amanhã não sei, tenho medo. Por que eu tenho medo? Porque as coisas que eu peço eu não recebo. Mas por que você não recebe? Porque você só pede dos seus prazeres. Você não tem uma intimidade na comunicação com Deus. Por isso que você é temeroso em tudo. E por fim, Mateus 6,10, diz assim a palavra do Senhor: que o seu reino venha sobre nós, que a sua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Essa é a oração do Pai Nosso. Jesus, quando vai nos ensinar a orar, ele diz, olha, e quando vocês forem orar, façam assim. E aí ele começa a descrever o que é uma oração correta segundo o entendimento de Deus. E nesse versículo em especial, Mateus 6,10, ele fala claramente que o teu reino venha aqui na terra, que o teu reino venha sobre as nossas vidas e que a tua vontade, Deus, seja feita tanto no céu como na terra. A minha oração tem pedido pela vontade de Deus ou tem pedido pelos meus desejos, pelas minhas vontades? Em regra, pelas minhas vontades. Eu nunca peço em favor do que Deus espera. E é por isso que eu não recebo quando eu peço. E é por isso que as palavras de Deus não estão iluminando e me dando discernimento, porque eu não estou pedindo de forma correta, eu não estou conversando ajustadamente com o Pai. Então eu tenho um problema sério nessa minha relação para com Deus. Veja, em Tiago 1,5, lá a palavra de Deus diz o seguinte, olha, você não tem sabedoria? Te falta sabedoria? Pede para Deus, que Ele dá liberalmente. É mais ou menos isso que diz em Tiago 1,5. Então, partindo de um pressuposto que eu estou falhando, e estou mesmo, e deixa eu ser sincero, tá? E com todo respeito, você também, qual deveria ser a minha primeira oração? Senhor, que a tua vontade seja feita na terra como no céu. Que o teu reino venha sobre a minha vida. Então, Pai, me dá sabedoria, porque eu preciso dela para entender. Lembra lá do Salmo 14, para entender a tua palavra e aí ter discernimento de como seguir. Então a minha oração deveria começar assim, Pai, faz de mim um vaso novo, um vaso que a partir de agora vai ter da tua sabedoria, para entender como conversar contigo, para entender qual é o teu reino, para entender qual é a tua vontade, porque eu preciso seguir conforme a tua vontade. Teria que começar assim, teria que ter esse tipo de ajuste na minha busca. Antes de pedir pelos outros, antes de pedir por mim, antes de pedir por qualquer coisa, eu teria que pedir por esse alinhamento para com a vontade do Pai. Tenho feito isso? Você tem feito isso? Veja, Mateus 22, 37 e 39 diz assim, do 37 ao 39 diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bora falar sobre algumas coisas destes versículos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Creio eu que aqui Jesus está falando que os meus desejos, as minhas emoções, elas têm que amar a Deus. Eu tenho que amar a Deus em todo o tempo. Mas as minhas emoções, elas são instáveis, sabe? Tem dia que eu estou de um jeito, tem dia que eu estou de outro. Elas são incertas. Isso, mas que todas elas amem a Deus. Se eu estou num dia de felicidade, que a minha felicidade venha a ser para amar a Deus. Se eu estou num dia de tristeza, que a minha tristeza venha a ser uma tristeza aonde eu vou clamar a Deus. Se um dia as lágrimas correm pelo meu rosto, que essas lágrimas venham a ser em favor de Deus. É isso.
as minhas emoções, elas estão voltadas para amar a Deus. Os meus desejos, se eu tenho desejo de comer algo, que venha a ser para amar a Deus. Se eu tenho desejo de amar alguém, que primeiro venha a ser um desejo de amar a Deus e depois essa pessoa. Veja, os meus desejos e as minhas emoções, que são instáveis, incertas e efêmeras, porque elas passam rápido, todas elas têm que amar a Deus. Bom, até aí está tudo bem, mas o versículo ou a fala de Jesus não para aí. Ele fala o seguinte, ele fala com todo o teu coração e toda a tua alma e com todo o teu entendimento ou pensamento. O que é isso? Com toda a tua racionalidade. Veja, a minha razão tem que amar a Deus. A minha racionalidade, que não pode ser instável, porque é aquilo que eu acredito, o céu é céu e sempre vai ser céu. O azul é azul e sempre vai ser azul. Racionalidade. Ela tem que amar a Deus. E isso vai fazer diferença inegavelmente na minha jornada, nessa vida. Porque a partir do momento que eu amar a Deus de forma racional, eu vou ter uma atitude diferente perante o mundo. Bom, e o que é ser racional, né? Depende da perspectiva, não é não? É verdade, depende da perspectiva. Mas como eu estou falando daquele que é absoluto em sabedoria, santidade, retidão, aquele que tudo fez, vamos tentar pegar sobre a perspectiva dele? Vamos. O que é ser racional? Ter uma fé racional segundo Deus? É antes de você entregar o teu dízimo e a tua oferta, você não ter dívidas na praça. Isso é racional, segundo Deus. É você, quando falar para uma mulher ou para um homem que você o ama, você fazer tudo para que ele venha a ser feliz até a consumação dos teus dias aqui na terra. Por quê? Porque você se comprometeu que a tua palavra venha a ser sim, sim, não, não. É você entender que a partir do momento que você entendeu quem é Deus, você vai ser uma pessoa racional na compaixão. A pessoa está errando, te maltratando e falhando, mas ainda assim você vai estender a mão para ajudá-la, mesmo que seja somente em oração. Mas você vai ter compaixão. Você vai entender e aprofundar esse segundo mandamento e amar o próximo como se fosse você. Ou como o próprio Jesus traz num renovo de vida e fé, um novo mandamento, ele diz, olha, a partir de agora você não vai mais amar o próximo como você se ama. Você vai amar o próximo como eu, Jesus, te amo. Então você vai começar a amar o próximo, mas quem é o próximo? É aquele cara que está te chateando, é aquele cara que está te machucando, é aquele cara que você tem compaixão. Esse é o próximo. Essa é a fé racional, sabe? É a fé que crê, e isso é inexplicável, que 1 mais 1 para Deus é 1. Porque na criação, ele faz com que a mulher e o filho estejam ocupando o mesmo espaço. Mas dali ou ali eu tenho 2 vidas. É saber que na relação da intimidade conjugal, o homem e a mulher, eles vão se tornar um só espírito, uma só carne. Olha que louco. E nessa manifestação de milagre eu vou ver a plenitude de Deus. Então eu vou estar entendendo que Deus é extraordinário. Numa fé racional. Inexplicável. Eu não consigo explicar. Mas é assim firmemente que eu creio. Numa fé racional. Então é essa grande deixa, sabe? De eu ter uma vida inegavelmente de intimidade com o Pai. É isso que eu preciso ter para viver a vontade de Deus. Esse tipo de fé, esse tipo de caminhada. Agora, seja sincero com você mesmo. Você tem andado nesta forma ou deste jeito para com Deus? Você tem buscado da palavra de Deus ou na palavra de Deus os teus próximos passos? Ou você tem sido movimentado por desejos, por emoções, por movimentos mundanos de um sistema corrompido e comprometido? Olha, Deus, ele tem a sua vontade e a sua verdade claramente exposta na sua palavra. E isso tem que fazer com que o meu cotidiano venha a ser esse. Ler da palavra de Deus e caminhar segundo ela me direciona. É isso. Ah, o pastor X, a igreja tal. Eles pregam bem, eles manifestam bem da vontade e da verdade de Deus, sim. Mas você confrontou tudo que eles falam com a verdade, com a Bíblia?
Porque senão, meu amigão, tu tá vivendo um manifesto desejo de até de uma outra pessoa e não teu. E aí a tua fé é efêmera, porque isso só está preso nos teus desejos ou nas tuas emoções. Deu para pegar? Então Deus nos quer em tudo o adorando, em tudo o buscando. E eu preciso fazer isso para amar Deus sobre todas as coisas. E depois conseguir amar o próximo. Quando eu ajusto essa esfera, aí eu vou estar vendo a plenitude da minha relação para com Deus. Acertando essa intimidade, todo o resto vai se ajustar. Sabe, ouvindo e falando de forma acertada com Deus, eu vou estar ajustando a principal área da minha intimidade. Olha o que fala em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A única forma, guarda bem isso, a única forma para termos intimidade com Deus é através da palavra dele. É amando os mandamentos que ele nos deu. Só assim. Não tem outra forma. Ah, mas eu tive uma experiência sobrenatural. Eu fui para o terceiro céu que nem Paulo. Eu visitei o paraíso que nem João. Você conhece a palavra de Deus? Não. Então tá bom. Então assim, intimidade com Deus você não tem não. Você pode ter ido para o terceiro céu, pode ter visitado o paraíso, mas relacionamento de intimidade com Deus você não tem. Por quê? Porque você não conhece Deus. Você só conhece Deus quando você ama a palavra dele, conforme está escrito aqui em João 14, 21. Veja, não é a minha vontade, não é como eu gostaria de falar, até porque eu sou preguiçoso no estudo. Tá aí um negócio que Deus precisa mudar na minha vida. Ah, como eu sou preguiçoso. E ele precisa mudar, porque eu preciso estudar a palavra dele, para entender mais dele, para ter uma relação de intimidade com ele. Só tem esse caminho, meu amigo, não tem outro. Minha irmã, é só assim que você se achega no colo do Pai. Não tem outra forma. Amém? Então, tendo visto e tendo caminhado desta forma, eu vou ver que Deus, ele espera mais das nossas vidas. E deixa eu te dizer, Deus é fiel, viu? Diferente dos homens. Olha só, o profeta Isaías diz lá em Isaías 59, 14. Olha o que ele fala sobre a nossa fidelidade. Em nossos tribunais, o justo é condenado. Eita! Por isso a justiça fugiu de nós. A verdade caiu morta em nossas ruas e a honestidade não tem lugar em nossas cidades. E sendo sincero, não é assim o mundo nos dias de hoje? Você vê coisas absurdas acontecendo com você mesmo, porque o mundo não é justo, não é fiel. Agora, Deus, contrariamente, ele é fiel. E nessa fidelidade, ele nos chama para sermos a sua imagem e semelhança. Ele fala, olha, venha ser a imagem e semelhança do meu filho. Por quê? Porque assim você vai ser fiel e você vai encontrar grandes coisas na minha seara. É essa a grande ideia de Deus. Mas nós não temos sido. A nossa fidelidade sucumbe, padece, porque nós somos movimentados pelos nossos desejos. Hoje eu estou feliz e sou fiel. Amanhã eu estou iracundo e já não sou fiel. Percebe? Amanhã eu estou tristão e já não sou fiel. Então, olha, a minha fidelidade, ela tem percalços prejudiciais na minha trajetória, porque eu não a tenho. Eu preciso ser fiel, tal qual Deus é fiel. Deus, ele tem um limitador. Olha que coisa, olha que doido. Deus é absoluto em poder, mas ele tem um limitador que é a fidelidade dele próprio. E eu tenho esse limitador? Deveria ter. Vou estar contigo até o final da vida. Na saúde, na pobreza e por aí vai. Na saúde e na doença, né? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na infelicidade. Eu vou estar com você até o resto das minhas vidas. Mas daí tem um dia que ela me respondeu meio azedo, aí eu já separei. Epa! Parece que a minha honestidade, ela não tem mais lugar. A minha fidelidade, ela está morta. Faz sentido? Porque isso tem maltratado, então, a outra área da intimidade que eu queria falar, da relacional e comunicação, que é para com o nosso cônjuge. Nós não temos sido ou tido fidelidade para com ele. Sabe? E isso tem traumatizado e muito as nossas vidas. Bora lá. Como que eu
me comunico com alguém? Bom, existem várias formas, mas a principal é a fala. Faz sentido. A palavra de Deus fala sobre essa manifestação nossa. E ela traz um critério de responsabilidade muito grande, falando que o poder da língua pode nos levar para a morte ou para a vida. Depois dá uma olhadinha lá em Provérbios 18, 21, Mateus 12, 36 e 37, Tiago 3, 6. Você vai ver o que Deus fala sobre o poder da língua. Dentro desta perspectiva, que é verdadeira, para onde você tem caminhado? Para a vida ou para a morte? Para onde você tem levado a tua relação conjugal, a tua relação familiar? Para a vida ou para a morte? Como você tem se manifestado com as pessoas? Para a vida ou para a morte? Veja, as nossas comunicações ou a nossa comunicação, ela passa por 3 esferas. As palavras, as atitudes e a área espiritual. Nessas áreas eu tenho sido produtivo, proveitoso, abençoador ou o contrário? Em regra, nós temos sido o contrário, porque a gente tem sempre uma piadinha maldosa, irônica, maléfica, trazendo para baixo a pessoa. E aí a questão vai tornando, ou essa forma de comunicação vai tornando a nossa relação vazia, oca. A relação, ela não é profunda na discussão, não tem DRs profundas. Por quê? Porque eu não estou pronto para isso. Porque quando eu vou fazer uma DR, quando eu vou discutir a relação com alguém, eu só cobro da outra parte, eu não sou capaz de colocar a minha vida como um livro aberto para que ela seja reescrita, recomeçada. Eu acho que eu sou forte, bom demais, e a outra pessoa que está errando. Será? Porque se isso for verdade, eu vou dizer que Deus então é um mentiroso, porque ele falou que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então deixa eu te dizer, miguinho e miguinha, você também errou. Você também falhou nessa trajetória e está na hora de um conserto para recuperar a intimidade. Por quê? Porque até aqui na tua trajetória teve uma queda brutal na tua relação de intimidade relacional na tua família. E o resultado? Você está convivendo com estranho, com estranhos, dormindo com o inimigo. Não, mentira, porque até teu inimigo você conhece, mas a tua mulher não, o teu marido não, os teus filhos são estranhos. O teu pai? Quem? Epa, tem alguma coisa estranha aí. Se eu não conheço a pessoa que está do meu lado, então algo extremamente ruim tem acontecido. E em poucos dias, bem poucos, você vai ver que o teu estado relacional está indo para UTI, estado crítico de vida, e provavelmente vai morrer. Por quê? Porque um casamento, ele não vive por aparências. No Insta tá tudo bem. Até nas rodinhas sociais eu tenho um sorriso para ela, eu falo com ela. Mas na nossa intimidade, ela está tão adoecida que ela já não sequer respira por si só. Então eu tenho que ter uma mudança de vida, porque senão logo virá a separação. E agradeça a Deus se vier uma separação sem traumas maiores. Quais seriam os traumas maiores? Uma separação por traição, por exemplo. Uma separação por ser muito maldizente e agressivo. Não estou falando só fisicamente, tá? Estou falando com palavras e emoções. Então eu tenho que reestruturar minha comunicação. Esse é o primeiro passo. É o passo de base para começar a seguir. E isso através de princípios absolutos, verdades absolutas de Deus. E a verdade, conforme nós vimos ali Jesus falando, ela se dá através do amor. Como que eu reestruturo minha comunicação? Através do amor. Mas não é através do teu amor. Nós vamos esquecer tudo que nós vimos até aqui ou pensamos sobre essas colocações. A não ser que você esteja caminhando segundo a vontade de Deus. Mas eu vou colocar a partir de agora o amor segundo a palavra de Deus. As verdades segundo a palavra e perspectiva de Deus. Então olha só, a primeira grande deixa é que o amor acaba. Desculpa te falar, mas o amor acaba. Não, eu não estou falando do amor de Deus, não. O amor de Deus não acaba, mas o amor do homem sim. Por quê? Porque eu sou efêmero, porque eu sou instável, porque eu não tenho continuidade das minhas coisas, porque eu pequei e eu estou destituído da glória de Deus. Então o amor do homem acaba, o amor de Deus não. E ele fala para que eu venha a ser
a sua imagem e semelhança. Bom, ele é amor. Deus é amor. E isso é maravilhoso. Agora, se o meu amor acaba, diferente do de Deus, então eu tenho que arranjar um meio de reabastecer esse verbo chamado amar. Essa situação, essa substância chamada amar. E como reabastecer o amor nesse tanque? Eu tenho que usar atitudes proveitosas para isso. Se o meu cotidiano esvazia o amor, porque esvazia. Olha só, os teus problemas, eles aumentam o teu amor? Em regra, não. Porque o problema vem e me machuca. E quando machuca, eu me retraio, me contraio. E aí eu sou incapaz de estender a mão. Olha só, então eu tenho um recuo do amor no meu cotidiano. Filhos com problemas de escola, relacionamento conjugal, problemas profissionais, financeiros, a guerra do mundo, enfim. Situações que maltratam e esvaziam o amor. Como é que eu reabasteço isso? Como é que eu trago de volta o amor? Bora lá. Lamentações 3:21. Tenho que trazer para a memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Na relação, seja ela qual for, você tem que trazer na tua memória o que te chamou a atenção. O que te fez começar a ter um relacionamento com aquela pessoa? Foi algo que te agradou. Vou trazer na memória. E aquilo vai me dar esperança. Aquilo vai começar a manifestar na minha mente, puxa, foi bom naquele dia. Aquele dia foi maravilhoso. Como faço de novo? Como é que eu trabalho de novo? Então, a primeira grande deixa é trazer na memória aquilo que te dá esperança. E isso vai fazer com que você comece a viver e viver cada vez mais essa plenitude. Veja, eu não estou falando para você esquecer o cotidiano, mas é colocá-lo no seu lugar correto. E ele não pode ser a prioridade na tua vida, não da tua família. A tua prioridade tem que ser levar coisas que vão reabastecer o teu tanque. Reabastecê-lo com coisas de amor. Uma nova fase, sabe? Agora eu vou andar o meu carro vai andar com o tanque cheio. Então eu vou esquecer tudo que eu fiz até aqui, se eu errei, e recomeçar a partir de agora. Uma das piores falhas que nós temos tido nessa intimidade relacional ou de comunicação é que nós temos utilizado a forma errada na comunicação. Eu não estou falando, o que eu estou falando a pessoa não está entendendo e não está sendo produtivo para aquilo que eu queria. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, e ele fala exatamente sobre essas linguagens ou sobre essas formas de comunicação. E ele traz 5 formas de comunicação. E aí está a grande deixa, tá bom? O virar a chave nisso. Vou te dar um exemplo. Porque isso é delicado e você precisa pensar e orar sobre. Eu gosto muito de futebol. Acho que as pessoas que me conhecem sabem disso. Então, se você me der uma chuteira, mesmo eu não estando jogando, mesmo eu não jogando mais bola, tanto quanto antes, ou quase não jogando mais, pô, aquilo vai me alegrar o coração, sabia? Se me der uma camisa de futebol, mesmo de um time que eu não torça, cara, aquilo vai alegrar minha vida, sabia? Porque eu gosto de futebol, eu gosto do movimento, do evento, eu acho que ele é... Enfim, como eu gosto disso, eu quando vou dar um presente, eu quero que aquela pessoa sinta a mesma coisa que eu, a alegria. E quando eu sinto alegria, quando eu falo de futebol, aí eu vou dar para minha esposa a camisa de um time de futebol. Cara, eu vou falar pra você, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque ela não tem essa afeição pelo futebol, pelo esporte, como eu. Porque a linguagem dela não é a mesma que a minha. Então, o primeiro ponto, eu tenho que discernir, ter o entendimento de como é aquela pessoa para quem eu vou falar. Qual é a melhor comunicação para que ele entenda e para que tenha um resultado frutífero. É essa a ideia. E Gary Chapman começa falando pelas palavras. Bom, como tem sido a tua vida na comunicação verbal para com os teus? Você tem sido daquele que traz palavras boas ou ruins? Palavras que fazem com que eles cresçam ou não? Olha, eu não queria usar, mas eu tenho que usar, porque para você entender o quão profundo e o quanta responsabilidade você tem nisso. As tuas palavras têm sido bem ditas ou mal ditas? Pesado, hein? Porque se elas têm sido malditas, você está propagando, proclamando morte na vida da tua relação, na vida daquela pessoa.
Então chega de fazer piadinha irônica, piadinha maldizente, piadinha que machuca, piadinha que retrai. Chega disso. É o que o mundo pede, o mundo fala só sobre isso, o mundo gesticula isso. Nós temos visto em grandes tragédias, sempre surge uma piadinha. Talvez esteja na hora de eu repensar a minha forma de comunicação verbal. Eu, a partir de agora, vou ter uma comunicação produtiva, proativa, bem dita. Até quando eu for puxar a orelha, exortar, eu vou ser produtivo. Ó, Vagninho, deixa eu te dizer uma coisa. Você é um cara que eu confio. Eu acho que se você fizer do teu melhor, você vai conseguir fazer diferente, porque aqui errou. Aqui o resultado que nós tivemos, ou que você teve, não foi esperado. Mas eu creio que você consegue fazer melhor. Bora lá. Se precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Veja, você falou que a pessoa errou. Você disse que é necessário um novo caminho. E você disse que ela é capaz. E mais, você falou que até pode ajudar. Tendo palavras bem ditas. Como você tem conversado com os teus? Como você tem usado esse poder, que é um poder de vida ou de morte? Espero que você esteja usando e usando bem. O segundo é o tempo. E aqui nós temos também outro problemão. Primeiro porque as pessoas elas estão muito ocupadas, né? Tá todo mundo com o cotidiano assim extremamente comprometido. Eu não tenho mais tempo para nada, nem para os meus familiares. Então deu ruim. Porque veja, o tempo, e o que dizemos aqui é um tempo de qualidade, ele tem um processo. E o primeiro passo para eu ter um tempo de qualidade é eu ter tempo de quantidade. Eu preciso ter tempo com aquela pessoa. Para nesse tempo com aquela pessoa, demonstrar a qualidade que ela tem na minha vida, dando para ela toda a atenção do mundo. Não adianta eu ficar 5 minutos com a minha esposa, 1 hora com a minha esposa, se eu fico 23 horas no mundo. Para onde está sendo direcionada a minha melhor atenção? Para onde está sendo direcionado o meu eu? Não é para ela, é para o mundo, é para o sistema, é para o trabalho, é para qualquer outra coisa, menos para ela. Então, eu tenho que ter um tempo de quantidade. E aí, nesse tempo de quantidade, eu tenho que exercer a qualidade. E a qualidade significa que eu vou estar com ela ou com ele, não no celular, não no WhatsApp, não fazendo coisas virtualmente e do lado dela. Eu vou estar literalmente com ela. Eu vou estar olhando o olho, sabe? Eu até tenho eu aprendi isso quando eu vi um filme. Quando eu era mais menino, eu vi um filme romântico e aquele homem galanteador, ele falava o seguinte: homem, quando eu falo, eu olho no olho. E quando eu falo com uma donzela, eu olho nos lábios. Olha, romântico. Mas qual era a ideia desse homem? Quando ele estava falando com alguém, ele se dedicava para falar literalmente com aquela pessoa. Ele olhava para aquela pessoa. Então, olhe para a pessoa com quem você está falando, sabe? Não fale com a pessoa olhando no celular, olhando para o lado. Não! Pare tudo e dê a atenção para aquela pessoa, olhando. Isso vai demonstrar para ela que ali, naquele momento, você se dedica exclusivamente para ela. Tempo de qualidade. Isso vai trazer proximidade, presença. Isso vai ser fantástico. Isso vai fazer com que vocês logo, mas muito rapidamente, vocês estarão nus e não se envergonharão. Lembra lá na criação, Deus falava isso de Adão e Eva. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque eles tinham intimidade na comunicação, no tempo e em tudo mais. Amém? O terceiro são os presentes. Coisas palpáveis, né? Tem gente que se sente amada quando ganha um presentinho. E eu não estou falando de coisas de valor. Veja, eu estou falando de ser lembrado. Com uma carta, uma flor, um café. Isso é maravilhoso. Quando você dá um presente para alguém, você se lembra de alguém. Mas veja, lembre-se para fazer essa comunicação. Por exemplo, dar um presente, mas vou dar uma camisa de time de futebol. Deu ruim. Então, tenha a leitura, faça a comunicação do que aquela pessoa gostaria, como ela gostaria de ser presenteada. E lógico, veja, não estou falando de coisas de valor. Porque tem um problema. Se aquela pessoa só se sente valorizada quando ganha coisas caras, então aquela pessoa tem um problema. E nós precisamos resolver o problema daquela pessoa. Tá? Então é isso. O presentear não significa coisas caras. Até porque eu não posso esbanjar. Eu tenho que adorar a Deus em todas as coisas. Inclusive, sabendo utilizar e utilizar bem o dinheiro que tenho. Então,
O presente é uma dessas deixas. Isso traz um significado na relação para aqueles que têm essa linguagem do amor. O quarto é o servir. Sabe, e o servir que eu estou dizendo aqui não significa ser escravo. Significa com liberalidade você fazer alguma coisa que não estava no script, não estava no roteiro, mas eu fiz. Eu fiz um café da manhã para minha esposa, eu lavei a louça para minha esposa, eu arrumei o quarto para minha esposa. O servir significa você fazer algo em favor de alguém que não é o teu cotidiano. Isso é muito bom. Lógico, se a pessoa gosta de ser servida, então que aquilo passe a ser do teu cotidiano, que você a sirva com mais vezes. Ela vai se sentir lembrada, valorizada, prestigiada, e isso vai trazer uma demonstração de carinho inegável na tua intimidade de comunicação. E o último, o toque. Bom, primeiro passo, eu não estou falando do toque da intimidade, tá? Pode ser que o toque que eu vou falar aqui produza um momento de intimidade, mas eu não estou falando dele. Eu estou falando do toque de carinho, do toque de presença. Algumas pessoas, elas se sentem seguras com o toque. Você colocar a mão no ombro, você dar as mãos, você dar um beijinho, você abraçar. Aquela pessoa se sente valorizada porque o teu toque traz para ela a segurança. Então é disso que eu estou falando. Sabe, leia, se aquela pessoa tem essa linguagem do amor, expresse com mais constância. Seja carinhoso mais vezes, a tocando, produzindo nela situações benéficas neste particular de comunicação. Pratique com mais vezes. Isso é amar. A palavra de Deus diz em Tiago 1,19: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A boa comunicação, ela nos faz caminhar nesta perspectiva e ela vai abrir portas. Portas de relacionamento na tua vida. Na tua vida para com Deus e na tua vida para com tua esposa. Então, pratique mais tudo isso que nós falamos. Fortaleça-se nisso, começando na tua intimidade para com Deus e desfrutando de uma intimidade familiar como nunca antes você viu. E eu declaro isso. Ou melhor, eu clamo para que isso aconteça ainda hoje na tua e na minha vida. Amém.